querido Deus, meu Pai, Senhor, eu quero apresentar a vida da tua serva, Pai, em oração agora. Pai, te pedindo que o Senhor venha tomar, Pai, a vida da tua serva mais uma vez, Pai. Pai, aquela que vai ministrar a tua santa palavra nesta tarde, Pai. Pai, eu te peço, meu Senhor, meu Rei da Glória, que o Senhor repreenda agora, Pai, todo roubador de semente, meu Senhor, todo esquecimento, Pai amado, querido Deus, meu Senhor. Pai, que o Senhor possa conduzir os lábios da tua serva. Pai amado, querido Deus, meu Senhor, eu sei que ela está na dispensação do Senhor, Pai amado, querido Deus. Pai, o Senhor é o dono do vaso, Pai. Pai, se o Senhor quiser mudar a trajetória da palavra, se o Senhor quiser, Pai, conduzir de uma forma diferente, Pai amado, Pai, fique à vontade, Pai, porque a casa é tua, a serva é tua, Pai. Meu Senhor, Pai, que quando ela tomar posse desse microfone, Pai, não seja mais ela falando, mas seja o Senhor falando, Pai, com a tua igreja. Aleluia. Pai, eu entrego ela em tuas mãos, Pai, e te peço, Pai, usa poderosamente a tua serva como o Senhor nunca usou, Pai, sobre a face desta terra, Pai. Que o Senhor possa usar ela nesta tarde, Pai, conforme a tua vontade e o teu querer. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. E a igreja diz amém. Aleluia, glória a Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Quando o pastor falou, muda a trajetória da palavra, peraí, Senhor, mais uma vez. Mas o Senhor é perito nisso, né? Porque o Senhor sabe quem vai estar na casa dele. O Senhor sabe quem precisa ouvir determinada palavra. E como sempre eu digo à igreja, eu estou na dispensação do meu mestre, do meu Deus. E ele não mudou a palavra agora, mas ele mudou a palavra hoje. Mas eu sou grata a Deus, porque até nos detalhes o Senhor é perfeito. Até as mais perfeccionistas das mulheres nem se comparam à perfeição do nosso Deus. Nosso Deus é perfeito e Ele é maravilhoso. E sem demora, eu gostaria que a igreja ficasse de pé um minuto. E eu gostaria de fazer uma oração de liberação de território. Assim como a autoridade do nosso líder, o apóstolo Pedro, ele nos orientou. E eu gostaria muito de fazer essa oração, porque estamos em um dos cultos mais importantes da nossa igreja, que é o círculo de oração. E sabemos que através da oração nós obtemos resposta. Nós quebramos cadeias através do nosso clamor e da nossa oração. Eu gostaria que você também fosse esse instrumento nesta tarde, porque você vai orar para que o Senhor venha alcançar os seus. Eu não sei qual é o parente, ou o vizinho, ou alguém que você conhece que neste momento o Senhor colocou na sua mente, mas se Ele não colocou, ore apenas por você. Eu estarei orando para liberar o território, mas eu quero que vocês orem intercessoriamente pela família de vocês ou por alguém que você conhece que precisa, que o Senhor venha libertar. Amém? Vai ser uma oração breve, porque eu creio que não é de muito falar que seremos ouvidos, porém a oração ela precisa ser sincera. A oração ela não pode ser simplesmente uma oração da boca para fora, porque o Senhor que conhece o nosso coração e esquadrinha ele sabe que a oração sincera sobe até o trono dele. Amém, igreja? Vamos ser bem breve nesta oração, que foi direção de Deus. Eu não tinha planejado essa oração, mas eu creio que se Deus ordenou, é porque grandes coisas Ele vai fazer no meio de nós esta tarde. Amém? Gostaria que o pastor também estivesse aí na intercessão por esse clamor, que eu estarei fazendo um clamor por liberação de território no nosso bairro. Senhor, em nome de Jesus, neste momento eu te peço, Pai, o Senhor é o Deus deste lugar. Não existe deuses maior do que o Senhor. Pai, a tua palavra ela diz claramente que nós devemos adorar o Senhor, porque o Senhor é único, não existe nenhum. Podem ter deuses sim, Senhor, que outras pessoas possam adorar, mas não existe um maior do que o Senhor. Pai, eu te peço neste momento
Que o Senhor venha liberar este território, meu Pai. Que por ousadia e ímpeto do inimigo esteja tragando as pessoas para o inferno. Pai, eu te peço que neste momento, meu Senhor, o teu servo orou, o teu servo clamou, mas Satanás ainda ri, tripudia de vidas que estão escravizadas na mão dele, Senhor, por desobediência, Pai, por inconstância, por incredulidade. Eu te peço agora, Deus, envia miríades de anjos, Senhor, envia legião de anjos, Senhor, para guerrear e liberar esse território. Pai, eu não tenho autoridade humana, mas eu tenho autoridade do nome de Jesus, que está acima de todos os nomes. E eu te peço agora, Senhor, que esse lugar seja liberado, esse território seja liberado, essas famílias sejam liberadas, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço. Não é de muito falar que eu serei ouvida, mas eu creio naquele que me chamou para esta grande obra de libertação nesse lugar. E eu lhe peço, Deus, que pelo nome do Senhor Jesus, vidas venham ser libertas agora. Esse lugar venha ser liberto agora. Esse território venha ser liberto agora. Em nome do Senhor Jesus. E quem crê, aplaude ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Sem demora, eu gostaria que a igreja pegasse sua Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E abrisse no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, no seu capítulo 18. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Se puder virar um ventilador mais para o pessoal, pastor, para não atrapalhar aqui minha Bíblia, eu agradeço. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 18. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Tu és santo, Deus. O Senhor é o Deus deste lugar, Pai amado querido. João 18. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Torna de nossas mentes cativas a sua palavra, somente a tua palavra, Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todos acharam? Glória a Deus. Aleluia. Esse capítulo 18 ele vai falar sobre a prisão de Jesus, mas eu vou me prender a poucos versículos aqui, porque não propriamente dito vai estar falando da prisão de Jesus. Mas o que eu quero falar com você está um pouco mais adiante. Mas eu quero ler para que vocês entendam o contexto da palavra. No verso 1 diz: tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com seus discípulos. Pula para o verso 4. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Respondendo-lhes a Jesus o Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, deixa eu ler de novo, que aqui essa lâmpada não está me ajudando, mas amém. E Judas, que o traía, amém, estava também com eles. Quando, pois, lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixe ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. O verso-chave dessa palavra é esse, versículo 10. Fiquem atentos a essa ministração e essa palavra. Então, Simão Pedro, que tinha espada, desembanhou-a
e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Amém, igreja? Aleluia. Então, agora começa a nossa explanação dessa palavra. A gente sabe que essa passagem aqui no capítulo 18 do Evangelho de João, nós sabemos que esse aqui é crucial, que é o momento em que Jesus, após a ceia, ele é preso. E ali a gente sabe que uma grande parte dos soldados ali estavam ali para prender Jesus, e junto com eles estavam o sumo sacerdote e o servo do sumo sacerdote, que nessa versão de João fala quem é esse servo. Mas tanto em Mateus, pastor, quanto Marcos e quanto Lucas, eles, eu acho que até para preservar João na época que eles escreveram esses evangelhos, eles não falaram quem foi que cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Só João que escreve realmente quem é o nome do servo e quem é o nome de quem cortou a orelha direita do servo. Por quê? Porque nessa época foi mais ou menos 70 anos, pastor, depois de Cristo. E Pedro, nessa época, entre o ano 67 depois de Cristo, tinha sido crucificado, já tinha sido martirizado naquela época. Então João podia dizer quem era, sem poder prejudicar Pedro naquela época. Então João aqui ele vem falando detalhadamente que foi Pedro que cortou a orelha e tinha sido Malco, o servo do sumo sacerdote. Mas não é isso que eu quero falar. O que eu quero falar é que naquele momento, Pedro, ele teve um rompante, ele praticou uma ação e ele mutilou aquele homem. Esse é o nesse da nossa mensagem. Mutilações espirituais. E por que, missionária, a senhora exatamente trouxe essa palavra de Pedro ter mutilado a orelha do servo? Porque ele podia fazer as coisas que ele fazia. Podia andar, podia tocar nas coisas, podia falar, mas uma coisa ele não poderia mais fazer: ser um sumo sacerdote. Porque naquela época, quando a gente vai para o livro de Levítico, para o livro de Deuteronômio, a gente entende quando Moisés ele ungiu o sumo sacerdote, ele unge na ponta da orelha direita. E se aquilo, pastor, Jesus não restaurasse aquela orelha, o sonho daquele jovem ia por água abaixo. Mas também não é isso que eu quero falar. É sobre as mutilações espirituais. As mutilações que nos impedem de receber o melhor de Deus. Gostaria que a obreira sentasse para poder ouvir a palavra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E depois eu vou voltar lá no livro de Lucas, que fala mais detalhadamente o que o Senhor terminou de fazer. Porque até a partir 10 e 11 do capítulo 18, não fala que Jesus, ele restaurou a orelha de Malco. Só em Lucas que fala isso. Mas o que me chama a atenção é que naquele momento não foi algo planejado. Eu creio que Pedro naquele momento, acho que Pedro, o histórico de Pedro, a gente já sabia que Pedro era explosivo. Então naquele momento ele não queria nem saber se era direito ou se era esquerdo. Eu acho que ele pensava em cortar o pescoço daquele servo. Porque ele queria, se Jesus não desse um paradão, como o povo fala aqui, né? Desse um paradão dele, ele ia querer bater e meter a espada em todo mundo, e o Senhor repreende ele. Porque da mesma forma que ele estaria fazendo, ele também receberia. Então o Senhor repreendeu ele porque o Senhor sabia que haveria de se cumprir o que ele estava fazendo ali. Então, quando Pedro faz aquele ato, pratica aquele ato, e o Senhor ministrando em meu coração na madrugada, e o Senhor falava das mutilações, e o Senhor falava bem claramente. E quando eu lembrei, poxa Senhor, mas Malco foi só a orelha direita. Aí eu fui para o contexto, eu fui entender, eu fui estudar. Porque quando a gente lê verdadeiramente, a gente não tem um entendimento claro. Mas se a gente não for estudar verdadeiramente e dentro da palavra, procurar concordância, a gente começa a entender que aquele ato ali de Pedro foi um ato impensado. Porém, que traria grandes consequências na vida de Malco, nos planos de Malco, nos projetos de Malco. E hoje eu trago para vocês exatamente isso.
Existem mutilações que são feitas na nossa vida física, mas principalmente na nossa vida espiritual, que vai nos impedir de algo maior, que planejamos e almejamos dentro da nossa vida espiritual com Deus. E quando, pastor, eu estava estudando a palavra, o Senhor me lembrou, porque o Senhor é maravilhoso, e Ele me lembrou de um rei chamado Adoni-Bezeque, um rei perverso, que ele, depois que ele foi preso e ele recebeu a recompensa dos atos dele, vocês vão entender porque eu estou falando isso, porque ele mesmo disse isso. Ele fala no livro de Juízes, no seu capítulo 1, começando entre o verso 5, do 5 ao 7. Começa do 1, mas vai descendo. Capítulo 1 vai descendo. E aí vai falando dessa história, que o povo vai lutar contra esse rei Adoni-Bezeque, e esse povo captura o povo de Deus. Ele captura esse rei e mutila desse rei os polegares das mãos e os polegares dos pés. E quando esse rei, ele se vê na situação que ele se encontrava, ele fala para esse povo o seguinte, depois que ele é capturado e levado, ele diz: 70 reis comiam do que caía da minha mesa, porque eu fiz a mesma coisa. Então, pelo fato dele ser perverso, toda luta que ele ia, toda guerra que ele vencia, ele capturava por prazer os reis, mas ele não matava, pastor. Ele mutilava esses reis. E quando o Senhor falou isso, ele mutilava esses reis, eu fui estudar. Por que eu fui estudar? Porque eu já sabia que quando mutilava os dedos polegares das mãos, os reis eles ficavam impossibilitados de pegar a espada. Então ele estaria ali impossibilitado de lutar. E dos pés ele não tinha mais firmeza, ele não poderia mais andar. Então naquele momento aquele rei fazia aquilo para humilhar, Adoni-Bezeque fazia para humilhar aqueles reis e simplesmente subjugar eles. Que eu creio que para cada um daqueles reis era muito pior do que matá-los. E trazendo para a nossa vida espiritual de hoje, o que é que Satanás faz? Muitas das vezes, pastor, corta espiritualmente falando os dedos polegares das mãos e os dedos polegares dos nossos pés, para que a gente não tenha firmeza para caminhar com Deus, para caminhar para os projetos que Ele tem para nós, e o das nossas mãos, para que a gente não tenha força física, mas trazendo para o espiritual também, para ir servir, fazer coisas dentro do reino e para o reino e prol do reino de Deus. Isso é muito forte, igreja, porque eu comecei a entender que pessoas paralisadas, pessoas hoje que estão estagnadas na vida espiritual, foi porque um Adoni-Bezeque chegou até eles por permissão ou não. Porque Adoni-Bezeque, quando a gente vai estudar o nome dele, tem dizendo exatamente Senhor das estratégias ou Senhor das brechas. E quem é chamado do Senhor das brechas nesta terra? Satanás. Então Satanás hoje ele procura uma brecha para que ele venha tirar os polegares das nossas vidas, para que a gente não tenha mobilidade, para que a gente não venha poder caminhar com o Senhor, para que a gente não venha poder dizer eu estou caminhando com o Senhor, trazendo esmorecimento, briga, conflito, contenda, porque ele, espiritualmente falando, Satanás, ele tem esse poder, porque damos legalidade a ele, porque Adoni-Bezeque, esse nome é Senhor das brechas, e Satanás também é, ele é isso mesmo. Por mínima brecha que temos, ele entra e faz estrago. E quando o Senhor ministrava em meu coração, eu dizia, Senhor, é verdade. Hoje eu vejo pessoas frias, e eu não vejo pessoas frias, não é só no meio evangélico, são pessoas que conhecemos bem-sucedidas na vida, que simplesmente estagnaram. Pessoas que hoje a gente vê depressiva e que a gente dizia, meu Deus, eu não imaginava que essa pessoa nunca iria entrar em depressão na vida. Mas porque acabou permitindo que Adoni-Bezeque entrasse na vida deles e os mutilassem. Eu não vou me demorar muito, graças a Deus a palavra está tranquila. Eu
pedi ao Senhor sempre direção, para que eu não venha estar contando muitas histórias e fugir da ministração da palavra. Enquanto o Senhor ele ministrava no meu coração a respeito de Adoni-Bezeque. Depois que Adoni-Bezeque, no verso 10, ele fala, se eu não me engano, perdão, no verso 7, ele fala que 70 reis comiam o que sobejava da mesa dele, parafraseando o que está escrito, que comiam ali os restos e ficavam ali como escravos, mendigos, na mesa dele. E ele não fala, sabe, que o povo de Deus mutilou ele, mas ele fala que Deus deu a ele a paga dos atos dele. É como se ele tivesse reconhecido que pelos atos que ele cometeu, Deus cobrou. Igreja, hoje eu falo com vocês, com toda a pureza do meu coração, não chegando aqui dizendo, não, Deus vai cobrar de você por você fez A, B e C, não, pelo contrário. Hoje Deus vem despertar a mim e a você, que se houver algo na nossa vida, seja ela física ou espiritual, que está estagnada, agora é hora da gente tirar esse Adoni-Bezeque da nossa vida. Quantas vezes eu vejo casais, vamos parar e pensar, Adoni-Bezeque ele mutilava os polegares das mãos. E quantos casais eu vejo realmente imóveis, sem conseguir empunhar a sua espada para guerrear pelo casamento? Quantas mães estão sem poder empunhar a sua espada para lutar pelos seus filhos que estão nas drogas, na prostituição, no homossexualismo? E isso são mutilações que acabou permitindo com que o desânimo e a vontade de deixar de lado, largar de mão. E quando eu comecei a entender que verdadeiramente a gente acaba acostumando com a situação e não percebe que essa mutilação aconteceu, e não temos mais vontade de olhar para o nosso cônjuge, para o nosso filho, para a nossa filha, até para o nosso parente, e agir de uma forma que agíamos antes, e achamos que é por causa da rotina. Não existe isso. Existe que estamos sendo mutilados e permitindo que essa mutilação continue conosco, continue agindo no nosso casamento, continue agindo na nossa vida, na nossa família, na divisão entre os parentes, entre os filhos e os pais, os filhos e as mães. Esse é o poder de Satanás, hoje representado por Adoni-Bezeque, o rei que cortou os dedos polegares de 70 reis. E quando a gente para e pensa, poxa, eu tinha tantos planos, eu tinha tantos projetos, e me bateu um desânimo. Mais uma vez, ele veio e cortou os dedos dos nossos pés. E a gente não sente mais vontade de fazer o que a gente fazia antes, de planejar o que planejava antes. Até pode escrever, mas na hora de colocar em prática, já não tem mais aquela vontade que tinha antes. Ou até ir adorar o Senhor já não é mais como era antes. E eu falo por experiência própria. Quantas vezes outrora a gente levantava na madrugada e a gente dizia, Senhor, eu vou orar só 10 minutos que eu estou muito cansada. Mas daqui a pouco você via, passava 20, passava 30, às vezes 1 hora, e você não via a hora passar porque a conversa com Deus estava gostosa. Mas hoje o celular desperta, você bota mais 10, mais 5 minutos, mais 5, deixa na soneca, e deixa na soneca, e de 5 em 5, de 5 em 5, até você adormecer e não acordar. Só no outro dia, ou no mesmo dia pela manhã. Esse esmorecimento precisa sair da nossa vida. Sabe? Esse abatimento que na maioria das vezes é espiritual. A gente sabe que o corpo cansa. O físico não é uma máquina. A gente cansa sim. É orgânico. É normal. O corpo cansado. Tem momentos que a gente está tão cansado que a gente apaga e nem percebe que já foi. E quando acorda, meu Deus, eu cochilei. Porque o corpo está cansado.
acordado. Mas o nosso físico, mas o nosso espiritual não, igreja. Nós dormimos, mas o espiritual da gente está acordado. Quantos dizem que teve experiências de estarem em lugares e depois passar pelo lugar e dizer, meu Deus, eu estive aqui. É porque a nossa mente, ela continua trabalhando mesmo a gente dormindo. Por isso que o inimigo, na maioria das vezes, que não tem força para nos atacar enquanto estamos acordados, nos ataca enquanto estamos dormindo. Para quê? Para que a gente acorde assombrado, aterrorizado, com medo até de sair de casa. Porque ele é um estrategista nato. Então que esta tarde, essa manhã, é domingo, que esta tarde a gente venha entender que o projeto de Satanás hoje, representado pelo rei Adoni-Bezeque, é destruir de verdade, porque a palavra do Senhor diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E o que ele tem feito grandes estragos dentro do corpo de Cristo. E eu não falo neste templo religioso, não. Eu falo em vidas de pessoas que tinham uma vida com Deus, de a gente se admirar. E hoje a gente vê que essa pessoa permitiu que Adoni-Bezeque entrasse, permitiu que ele fizesse morada no meio dos seus. E hoje você vê brigas, conflitos, e às vezes você tentar até interceder, e às vezes o próprio Deus disser, ainda não. É aflitivo, irá. Porque eu sempre digo a Deus, Senhor, eu quero continuar em intercessão por tal, por tal, por tal. E eu cheguei para uma pessoa e disse, eu tenho muito medo do dia que Deus disser para parar de orar. Porque o Senhor, Ele é bom. A palavra de Deus diz que a benignidade dEle dura para sempre. O Senhor, o tempo todo, Ele vai ser um Pai compassivo, mas um Pai justo. Adoni-Bezeque, ele mutilou 70 homens. Ele não era um servo. Ele não era um homem bom. Estava falando que ele era perverso. Mas ele reconheceu que Deus deu a ele a recompensa do ato dele. E não foi uma boa recompensa. E quantas vezes, irá, nós nos anulamos vendo, meu Deus, a nossa família se perdendo, se esvaindo pelos dedos. E não é que você não deva orar ou porque você parou de orar, mas muitos cruzam os braços e não fazem mais nada sem Deus mandar. Porque quando Deus manda parar é uma coisa, mas quando Deus não manda parar é para você continuar fazendo, intercedendo, orando, procurando, evangelizando, primeiramente os seus e depois aqueles que Deus mandar. Continuando a ministração, vou chamar aqui para orar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. No livro de Lucas, não precisa ir na igreja, é só um versículozinho. Eu até anotei aqui na minha agendinha. No livro de Lucas, no capítulo 22, conta essa mesma história, que é um evangelho sinótico. Conta essa mesma história que é a prisão de Jesus. Mas no verso 51 tem algo diferente dos outros evangelhos, que diz o seguinte: e respondendo Jesus disse, deixai-os. Jesus estava repreendendo, estava falando com Pedro. Deixai-os, basta. Ele já tinha mutilado a orelha de Maom. E Jesus fala, e a palavra fala, e tocando-lhe a orelha, o curou. Esta manhã, esta manhã realmente foi quando Ele ministrou ao meu coração a continuação da palavra. Ele mudou um pouco, Ele colocou Adoni-Bezeque na ministração, que era só Pedro e Malco, mas o Senhor colocou Adoni-Bezeque. Então realmente pela manhã isso aconteceu. E quando o Senhor Jesus falou e ministrou ao meu coração, e tocando-lhe a orelha, o curou. E é isso que o Senhor quer fazer na minha vida e na sua vida. Nós sabemos onde estamos mais fracos. Não tem como a gente não saber. Nós sabemos onde é que estamos falhando e não estamos conseguindo avançar. Nós sabemos onde estamos dando um passo para frente, mas o inimigo tem
empurrado, a gente não estamos dando doce para trás. Porque tem aquela frasezinha bonita, né? Que eu sou que nem a flecha, que eu sou puxado para trás para alcançar. Não, às vezes é puxado para trás e continua parado lá. Então você não pode se colocar como uma flecha. Tem situações que sim, você é puxado para trás para você ser lançado com mais força, assim como a pedra do estilingue. Mas tem situações na nossa vida que a gente sabe como é que a gente está com Deus. Então a gente sabe se a gente está sendo puxado para trás por Deus, para ser lançado mais longe por Deus, porque por nós mesmos não conseguimos nada. Então tem momentos que a gente acha que está sendo puxado por Deus e não estamos sendo puxados por Deus, porque Deus sabe e nós também. A gente não pode se fazer de desentendido. Por que Deus está falando isso? Porque isso fala comigo também, igreja. Então eu sei quais são os lugares da minha vida em que eu estou permitindo a Dona Bezeque fazer morada. Tem situações nas minhas ações que eu estou dando legalidade a Dona Bezeque para me confrontar e dizer, olha, você fez e você falou isso, então eu posso agora estacionar aqui e você não vai avançar. Então nesta tarde eu vim trazendo essa palavra para que hoje vocês saiam daqui resgatando os membros que foram cortados. Por quê? Porque, como eu falei, o círculo de oração, ele tem um único objetivo: libertar através da oração e também da palavra de Deus, é claro. Qualquer coisa eu aprendi e eu coloquei em prática e isso surtiu efeito e até hoje surte. Quando eu vou fazer qualquer coisa, seja em ordem médica, seja em ordem familiar ou outras coisas, antes de eu fazer eu oro. Se for ordem médica, eu digo ao Senhor primeiro que Ele resolva. Se Ele não puder, que Ele me direcione o que fazer. Se for ordem de comprar alguma coisa, eu apresento a Ele antes, porque eu digo, Senhor, faça o que é melhor, me mostre o que é melhor, para eu não ir enxergar beleza e depois não ser o que é para ser. Então, que esta tarde a gente possa lembrar que no verso 22 do livro de Lucas, no seu capítulo 51, fala que Jesus, ele curou o mal. Jesus, ele restaurou o sonho daquele jovem. Ele restaurou o sonho, por quê? Porque Malco almejava ser o sumo sacerdote. Isso não quer dizer que ele fosse, porque tinham outros também fazendo a mesma coisa que ele, mas ele estava almejando o quê? Subir mais um degrau, se tornar um sacerdote, e junto com os sacerdotes talvez ele também se colocasse na dispensação do Senhor, porque ali tanto o sacerdote como o sumo sacerdote e os servos, eles serviam a Deus, na casa de Deus. Então naquele momento ali, quando o Senhor restaurou os sonhos de Malco, tudo mudou na vida dele. O que poderia ser um episódio trágico na vida daquele servo, o Senhor Jesus, ele reconstruiu. E é isso que Deus trouxe para a minha vida, nesta tarde, para a vida de vocês. É que Ele restaura, que Ele cura e que Ele pode fazer todas as coisas a partir do momento que damos legalidade a Ele para fazer. Não adianta eu chegar aqui e falar, ministrar dentro da palavra, trazer a palavra revelada do Santo Espírito de Deus aqui para vocês, e vocês acabarem o culto, vocês saírem daqui cheias, libertas, tomando da mão do inimigo tudo que ele continuou em vocês e o Senhor Jesus colocou no lugar, e chegar em casa, vocês permitirem o inimigo fazer tudo de novo. O inimigo tripudiar no meio dos nossos, causando frieza no relacionamento, causando dissensão, briga, separação. E eu não falo separação, não é só no casal não, é de família também. Às vezes de um irmão, de um primo, alguém distante que você tem um carinho, tinha um carinho, e o inimigo minou isso, porque sabe que juntos vocês seriam mais fortes. Então a gente precisa entender isso. Hoje é dia de restauração, hoje é dia de cura, hoje é dia do Senhor tirar da nossa frente
Sabe? As pedras que estão impedindo a gente de avançar. Os obstáculos que estão de pé na nossa frente. Talvez até uma muralha que a gente não consiga enxergar o outro lado. Mas hoje Deus diz a você: eu estou aqui. Entregue para mim em oração o que está te paralisando. Porque só dessa maneira eu posso operar. Eu posso fazer. Eu sou o Deus do impossível. Eu sou o Deus que posso restaurar. Mas só Ele pode fazer. Eu posso sim interceder. Eu posso sim clamar. Mas você precisa dar um primeiro passo. Você precisa decidir. Hoje o Senhor vai restaurar os meus polegares. Hoje o Senhor vai restaurar a minha vida. Hoje o Senhor vai restaurar a minha caminhada com Ele. Hoje o Senhor vai restaurar a chama do Espírito Santo dentro de mim. Hoje o Senhor vai restaurar o meu casamento que está esfriado. Hoje o Senhor vai tirar tudo que não agrada, porque eu dou legalidade a Deus e tiro a legalidade da mão de Adoni-Bezeque. Porque Deus é isso, igreja. Eu não posso chegar aqui e falar, ministrar e não dizer que Deus é o que opera e operou ontem, hoje vai operar eternamente. Jesus é o mesmo, ontem, hoje será eternamente. Não vai adiantar eu falar e vocês não crerem, porque não precisa crer para Satanás operar, mas o Senhor Jesus precisa. Para Satanás operar na nossa vida, não precisa você acreditar nele. Ele fica até feliz quando você não acredita, porque ele pode trabalhar mais na sua vida e empatar mais, colocar mais muros e muros e muros na sua frente. Mas Senhor Jesus não. O Senhor Jesus precisa que você creia nele. Precisa crer que Ele vai fazer e se colocar na posição. Porque se você não se colocar, me perdoe, vai continuar da mesma maneira. Vai continuar do mesmo jeito. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu só vou deixar uma partezinha aqui e vou encerrar, que eu anotei aqui. O perigo de deixar que a mutilação te estagne, te imobilize, impeça que você avance, não consiga mais permanecer de pé, pode determinar que você não avance para tomar posse das bênçãos do Senhor, das bênçãos que o Senhor reservou para você. Foi o que eu falei há pouco. Eu fiz esse lembretezinho para que eu não pudesse fugir do tema nem da palavra. Adoni-Bezeque, no Velho Testamento, ele foi um homem sanguinário, ele foi um homem perverso, mau, e ele mutilou muitos reis para causar vergonha em cada lugar que esse rei dominava, que ele fosse envergonhado. E Satanás faz o mesmo com a gente. Quantos hoje já olharam para a gente? Não hoje, estou só dando exemplo, mas na nossa caminhada com Cristo, olhou para a gente e fez assim: aí ó, vai tanto para a igreja e não vejo nenhuma mudança. Vai tanto para a igreja e eu não vejo Deus operar. Vai tanto para a igreja e eu não vejo essa prosperidade que fala que Deus vai dar. E às vezes nós somos culpados disso, não aqueles que estão falando ou levantando contra a gente. Somos culpados, sabe por quê? Porque a gente dá legalidade ao inimigo em operar em nossas vidas, na vida financeira, em operar na nossa vida conjugal, e operar até quando ouvimos e permitimos que aquilo entre no nosso coração, que é a brecha que a gente dá para Satanás, para minar mais ainda o nosso coração. Então que essa tarde, encerrando, que essa tarde, que eu quero fazer uma oração com vocês ainda, que essa tarde a gente entenda, vamos orar, logo em seguida do que eu terminar aqui, vamos orar, porque o Senhor Jesus me orientou, vamos orar, porque o Senhor quer restauração hoje. Hoje vocês precisam sair daqui unidas dessa restauração. E quando colocar o pé na sua casa, não importa, se você mora num beco, já comece no início. Tomando, eu fiz o que aqui? Liberação de território, não foi? Alcançou sua casa. Se o território está liberado, agora é hora de você tomar posse. Tomar posse do território, porque Satanás ele não pode sapatear nem na sua casa, nem na casa dos seus. Porque essa autoridade, Deus está passando. Rosana, você está não.
Ele está me dizendo agora. É direto de Deus para as nossas vidas. É direto de Deus para as nossas vidas. Você vai tomar posse do território que é seu, sabe? E o inimigo tomou por ousadia e por permissividade nossa. Onde você chegar, hoje, vamos orar. Onde você chegar, você tem que sentir. Você tem que sentir que o inferno bateu em retirada. Porque você é um servo e uma serva de Deus. Não pode deixar Satanás tripudiar dentro da sua casa, nem na saúde, nem em nada. Existem doenças que é para a glória de Deus. Não é isso que eu estou falando. Tem coisas que precisamos ser tratadas. Tem coisas que serão como espinho na carne de Paulo. Mas tem coisas que é Satanás para parar você. Então hoje vai tomar posse disso. Tem levantes que vêm na nossa vida, que é Satanás para parar como Adoni-Bezeque parou aqueles reis. Então hoje você também vai tomar posse disso na sua vida. Então eu vou encerrar e vamos levantar. E eu já digo em nome de Jesus, porque essa palavra é uma palavra de liberação para a vida de vocês. Que não só para vocês, mas para quem está ouvindo, que vai ouvir esse vídeo, vai tomar posse. Que não adianta só ouvir. Você tem que tomar posse e crer que quando acabar a oração, você vai botar a planta nos seus pés se você já estiver em casa, porque vocês vão ouvir no YouTube. Se você estiver em casa, você vai levantar com autoridade e vai tomar posse de novo do seu território. E vai dizer que Adoni-Bezeque, que Satanás não tem legalidade na sua casa. E por mais que ele se levante, tem um Deus maior do que ele para guerrear as suas guerras em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus, que agora é hora de guerrear. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Gostaria de chamar só o pastor Tiago para estar aqui comigo nessa oração. E depois a gente ora pela mesa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fica de pé, igreja. Fica de pé que agora vamos guerrear. Aleluia. Quero que Brenda e Tef vá lá para fora. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra hoje foi o que te mutilou. O que foi que mutilou a sua vida? Eu trouxe representação de Pedro que mutilou a orelha de Malco. E trouxe também o rei Adoni-Bezeque, que mutilava os polegares dos reis inimigos, tanto da mão quanto do pé, para que eles não tivessem mobilidade, nem de manusear a espada e nem de andar. E Satanás, Deus mostrou que Satanás tem feito isso muito no meio dos nossos, e às vezes até em nós, impedindo a gente de caminhar, de dar um passo para perto de Deus, de dar um passo no chamado que Ele tem para as nossas vidas. E Deus me deu essa autoridade. E pastor Tiago, como meu pastor, também vai estar nessa peleja, orando por vocês. Todos que estiverem ouvindo, assistindo e que estão aqui na igreja conosco. Eu orei mais cedo por liberação de território. E você vai colocar os pés na porta da sua casa, no beco onde você mora, tomando posse do território que foi liberado por Deus. E dizendo que você não aceita o inimigo no meio da sua família, no meio do seu casamento, no meio da sua relação com seus filhos, na sua vida, na sua saúde, no seu emprego, na sua empresa. Você não aceita, porque Deus te deu essa autoridade. E Jesus vai restaurar tudo hoje, em nome de Jesus. Igreja, feche os olhos, mas clame a Deus também. Senhor, em nome de Jesus, aqui nos encontramos, Senhor. Pai, o Senhor me deu esta autoridade, me deu, meu Pai, a legalidade para orar, liberando o território mais cedo, mas nesse momento agora eu te peço, meu Senhor, assim como o Senhor Jesus restaurou, meu Senhor, a orelha daquele servo, meu Senhor, do sumo sacerdote, restaurou a orelha de Malco, meu Senhor, e ele ficou curado, assim também eu te peço agora, meu Pai. Onde houver, meu Pai, uma mutilação espiritual nas nossas vidas, onde houver uma mutilação, Pai, que está nos impedindo de empunhar as nossas mãos para erguer e clamar a Ti, de, meu Pai, poder andar e caminhar contigo, Pai, eu te peço nesta tarde. Senhor, em nome do Senhor Jesus, põe a Tua mão poderosa sobre a cabeça de cada
deles. Põe a tua mão poderosa sobre a cabeça de cada uma delas, meu Senhor, para que elas venham ser restauradas pelo Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus eu te peço, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço. Toca agora no alto da cabeça até a planta dos pés, Senhor, representando o reino espiritual na vida deles, representando, meu Senhor, as debilidades, as mutilações e as frustrações na vida deles, meu Senhor. Oh, meu Pai, em nome de Jesus eu te peço, põe a tua mão poderosa e envia fogo, meu Senhor, para queimar, meu Pai, tudo que não te agrada, tudo que não te louva, meu Pai, para que o Senhor venha derramar, meu Senhor, um bálsamo precioso, uma unção poderosa na vida deles, para que eles venham restaurar, meu Pai, não só a vida deles neste lugar, mas também, meu Senhor, em nome de Jesus, aonde colocar a planta dos pés, meu Pai, no território deles, eles venham tomar posse em nome de Jesus, meu Senhor amado e querido. Oh Pai amado, eu te peço, Pai, faz isso, Tu Pai és amado um e Deus de querido. restituição, Oh Deus, Tu és um Deus de restauração, Pai amado e querido Deus. Por isso, meu Pai, eu te peço, Deus Senhor, Pai, que nesta hora, Pai amado e querido Deus, Pai, o Senhor vinha restaurando, Pai. Meu Senhor, não só aqui, Pai, meu Senhor, mas quem está nos ouvindo, Pai, quem está assistindo, Pai, meu Senhor, seja, Pai, restaurado pelo Senhor agora, Pai. Meu Senhor, assim, como o Senhor restaurou, Pai, ó Senhor, a orelha de Malco, Pai, o Senhor tocou, Pai, e o Senhor trouxe de volta, Pai. Pai, eu te peço que nesta hora, Pai, o Senhor vinha tocando, o Senhor vinha restaurando, Pai, o Senhor vinha trazendo de volta, Pai, aquilo que foi perdido, aquilo que foi cortado, aquilo que foi tirado, aquilo que foi roubado. Pai, o Senhor traga de volta agora, Pai, porque o Senhor tem poder para isso, o Senhor tem poder para restaurar, o Senhor tem poder, Pai amado, querido Deus, para devolver, Pai amado, aquilo que foi cortado, Pai amado, querido Deus. Pai, que nesta hora, Pai, meu Senhor vai tocando, vai restaurando, vai restaurando, vai restaurando, vai restaurando. Restaura, Senhor, na vida do teu povo, restaura, Pai, na vida da sua igreja, Pai. Meu Senhor, Rei da Glória, Pai, eu te peço, meu Senhor, Rei da Glória, Pai. Pai, eu não sei o que foi mutilado, eu não sei o que foi tirado, eu não sei o que foi arrancado, Pai. Meu Senhor, mas eu te peço, Pai, não só na minha vida, mas na vida da tua igreja, Pai amado. Restaura nesta hora, Pai. Ó Senhor, Rei da Glória, Pai, vai restaurando, Pai. O Senhor tem poder para isso, Pai. O Senhor tem poder para isso. O Senhor tem poder para isso, para restaurar, para trazer de volta, Pai, aquilo, Pai, que se perdeu, Pai. Ó Senhor, Rei da Glória, Pai. Oh, aleluia. Causamos mutilações espirituais em nós mesmos, Pai. Senhor, mas nesta hora, Pai, clamamos a Ti, te pedimos, Pai, que aquilo que mutilamos, Pai, aquilo que mutilamos, aquilo que arrancamos, aquilo que permitimos, Pai, que demos brecha, Pai, para Satanás, Pai. Pai, eu te peço, Pai, que o Senhor vinha restaurar, Pai, que o Senhor vinha tocar nesta hora, Pai, porque o Senhor é o Deus da restituição, Tu és o Deus de restauração, Tu és o Deus do sobrenatural, Tu és o Deus de milagre. Que o Senhor, Pai, possa restaurar, Pai.
Eu já vejo, Pai, já com o tempo, Pai, o Senhor restaurando na vida, Pai, do teu povo, Pai. Eu já vi o Senhor trazendo de volta aquilo que foi arrancado, aquilo que foi perdido, Pai. Na vida do teu povo, Pai. Pai, opera, Pai. Opera, Pai. Opera, Pai. Opera, Senhor. Para a honra e glória do teu santo e precioso nome, Pai. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai.